A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, ao nosso encontro. É um prazer estarmos juntos para estudarmos a doutrina e o ensinamento da Igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você que está nos acompanhando já há várias aulas, nós estamos estudando sobre angelologia, o mundo espiritual, o mundo dos anjos, esse mundo que nos cerca. Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Estamos estudando o mundo invisível e tudo aquilo que a Igreja nos ensina, né? Já estudamos sobre as hierarquias celestiais, os 9 coros, passamos por algumas passagens do Velho Testamento, nos citando São Rafael, São Gabriel, São Miguel, alguns anjos, e hoje nós vamos estudar o Novo Testamento, né? Não dá para estudarmos tudo, mas há muitas passagens para que nós saibamos, né, que a Igreja, o Sagrado Magistério, tira todo o seu ensinamento sobre os anjos da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Então hoje vamos ver, né, no Novo Testamento, eu já te convido, pegue a sua Bíblia, a minha é da tradução de Jerusalém, e vamos ver a manifestação dos anjos, do mundo espiritual, em alguns episódios da vida dos primeiros, né, desde São José, a Santíssima Virgem, e Jesus e todos os outros apóstolos. Então pegue a sua palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus. Então o que nós encontramos aqui no livro de Mateus? Claro, a anunciação de Jesus, né? Da anunciação que Deus, o Deus espiritual, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, que era só espírito, né? Porque Deus é um espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro. O Espírito Santo é um espírito, né? Espírito Santo, né? E Jesus também era. Só que foi anunciado já no Velho Testamento pelos profetas que Jesus se tornaria um homem como nós. Ele se encarnaria, né? Jesus e a Igreja nunca nos ensinaram sobre reencarnação. Não, a nossa doutrina cristã católica nos ensina sobre a encarnação de Jesus. Vamos estudar sobre isso quando estudarmos sobre a Santíssima Virgem, sobre Cristologia, sobre Jesus também. Aqui então nós vemos que Jesus estava sendo anunciado, né? Já havia anunciado a Santíssima Virgem que ela seria mãe do Salvador, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas nessa passagem o anjo aparece, se manifesta para São José, né? Porque José, quando sabe que a encarnação de Deus se daria com a sua noiva Maria, ele duvida, ele tem a sua humanidade, eu tenho a minha, você tem a sua, São José tinha a dele. Na sua humanidade, ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Então aqui nós vemos a intervenção de Deus enviando seu anjo para falar com São José. Então Mateus 1, no versículo 18. Então diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes de coabitarem, antes de casarem, né, de morarem juntos, achou-se grávida pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, eles eram noivos. Então, na religião judaica, quando você já é noivo de alguém, você já está praticamente casado. Ela já é a sua esposa, a tua mulher, ele é o teu marido. Então, antes de se realizarem as bodas, o ato cerimonial, né, dele, depois da cerimônia do casamento, ele a tomar por esposa. Então, antes que isso tudo acontecesse, a Virgem Maria fica grávida de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, porque a lei judaica dizia que as mulheres grávidas antes do casamento e a criança, essa gravidez não era fruto do noivo, né? Ela seria publicamente apedrejada. Então ele, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor, São Gabriel, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi,
Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Deus Salvador. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sonho, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só a intervenção do anjo, né? Eu já falei para vocês, eu peço licença, eu estou com gripe. Então, eu vou só me fazer o quê? Somos humanos, né? Essas coisas acontecem. Bom, então aqui nós vemos toda a manifestação, né, de São Gabriel a São José. Estamos no capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 13, diz assim, novamente, aqui então Jesus já tinha nascido, né, Jesus já era um menininho, mas o que acontece? O rei Herodes, né, persegue, né, a Sagrada Família, persegue todas as crianças nascidas num certo período. Ele manda matar as crianças, né, quando ele sabe que o rei dos judeus havia nascido. Então, de novo, o anjo intervém e fala com São José. Ele dá essa ordem. No versículo 13, Mateus 2, versículo 13. Após sua partida, a partida dos magos, né, que haviam visitado, dos astrônomos que haviam visitado Jesus, né, após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Tá vendo? Haviam várias profecias. Então, os anjos, né, São Gabriel, sempre se manifestando a São José em sonho. Há sonhos, sonho é enganador, mas quando o sonho é profético, ele é profético e você sabe que o Senhor falou com você, né? Então, neste caso, o anjo se manifestando a José. Vamos ver, daí nós pegamos Mateus capítulo 4, então numa sequência. O que nós encontramos em Mateus capítulo 4? Jesus já adulto, antes que ele começasse a pregação do evangelho, a fundação da igreja, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, bem em Mateus 4, a gente já vê isso, né? Então, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. E aí nós vamos ver tudo o que acontece ali, né? Então, como nos nossos próximos encontros vamos estudar sobre o espírito maligno, aqui nós já deixamos algumas passagens para que você veja a manifestação não só dos santos anjos, mas os anjos maus também, né? Então, Jesus no deserto se preparando, né, para a sua manifestação pública. O demônio o visita, o tenta em pleno deserto, né? E ele diz, né? E você vai acompanhando no versículo 3. Então, aproximando-se, o tentador disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito. Olha Jesus, hein? Ele ditou todo o Velho Testamento, ele acompanhou todo o Velho Testamento, ele sabe o que estava escrito, porque ele é o autor do Velho Testamento, tanto quanto do Novo. Mas nesse caso, ele estava respondendo a Satanás com a palavra de Deus no Velho Testamento. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, ele foi dando todas as respostas, né? Depois Jesus também, quando o demônio fala para ele,
para que ele se atire, né, do alto do templo de Jerusalém, ele fala, respondeu também Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o demônio a levá-lo, né? Olha, e foi tentando, e a resposta de Jesus ao Senhor teu, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, o que eu quero dizer para vocês, olha a manifestação do demônio. Este capítulo 4 nos renderia uma linda pregação, para que nós também aprendêssemos a rejeitar as inspirações do mal e abraçar a Deus, né? Jesus foi tentado no alimento, na riqueza, em tantas coisas, né? Assim ele vai nos ensinando, né, a renunciar ao mal e abraçar o bem. Então, Mateus 4 nos ensina isso. Daí, Mateus 10, depois de tudo isso, né? Em Mateus 10 nós vamos encontrar a missão dos 12. Jesus manda os 12 em missão, né? Então, no capítulo 10, no versículo 1, né, Jesus já deixa bem explícito isso. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidade. Então aqui nós já vemos Jesus mesmo dizendo, eu vos dou autoridade para expulsar os espíritos imundos, né? Então isso é muito interessante, né? Porque Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus, né? Dizendo, eu estou fundando a minha igreja, eu estou dando um novo testamento, uma nova doutrina para vocês. E não mentiria para nós, Jesus não mentiria, ele diz concretamente sobre a presença de espíritos malignos. Quando disserem para você que o demônio não existe, fique atento, porque isso é um plano do demônio para convencer pessoas de que ele não existe. Não é? Nós sabemos de quantos estudos existem, né? Quantos profissionais da área da parapsicologia, de várias outras áreas, e nós vamos citar isso quando falarmos sobre o mal, que quer nos convencer de que o demônio não existe. Mas Jesus, fundador da igreja, né? Autor da doutrina cristã, ele nos deixa claro, né? Eu vos dei autoridade, porque eu enfrentei o mal, porque eu venho do reino da luz e eu sei o que acontece no mundo espiritual. Eu sei o que aconteceu, né? O quanto São Miguel Arcanjo precisou lutar contra o espírito maligno e tudo isso que nós vamos aprender. Então, meu irmão, não se deixe enganar, né? Por nenhuma falsa doutrina. Abrace a fé cristã, abrace a doutrina católica, ela te ensina corretamente todas as coisas. Então, vamos ver um pouquinho mais, né? Se nós pegarmos, né, Mateus 12 agora, Jesus que deu autoridade para expulsar, né? Nós vamos ver isso aqui também, né? Então diz assim, Mateus 12, versículo 43, deixa eu achar aqui na minha Bíblia também, né? Então diz assim, Jesus, versículo 43, Mateus 12, versículo 43, quando o espírito imundo sai do homem, ele tinha acabado de falar que expulsaríamos o mal. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada, porque o sangue de Jesus lavou a vida daquela pessoa, lavou o corpo, a alma de todas as contaminações do mal, né? Então, você purificado, lavado, né? O sangue de Jesus lava tudo que é contaminação de energias negativas, da presença do mal. Mas aqui no caso, Jesus está sendo muito claro, quando o espírito impuro sai do homem, sai do corpo, e essas possessões existem mesmo, porque senão não teríamos no Vaticano a congregação dos padres exorcistas, né? Claro que para se chegar a uma conclusão de que a pessoa está endemoniada, eles têm toda uma análise, um jeito de proceder que lhes foi dado como unção por Deus. Mas o importante é que Jesus nos ensinando doutrina, nos ensinando que essas coisas existem. Então, quando esse espírito sai do homem, ele diz, em determinado momento, voltarei para a minha casa, de onde saí. E acha a pessoa
a pessoa distraída, a pessoa não procurou os sacramentos, se distanciou da igreja, se distanciou de Jesus, se distanciou de tudo. O que acontece? No versículo 45, diante disso, esse espírito maligno, diante disso, vê a casa vazia, um coração vazio, diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar ali. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que vai acontecer a essa geração má, não é? Então a angelologia vem nos explicar essas coisas, o estudo sobre os anjos. É muito importante que eu e você tenhamos uma casa, um coração, uma alma cheia do Espírito Santo. Somos igreja, somos filhos da igreja, não é? Vamos ver mais um pouquinho só, né? Daí se você pegar Mateus 13, né, na parábola do semeador também, você pode lê-la, né? E aí Jesus vai dando todo esse ensinamento de guardarmos, né? Darmos fruto também. Vamos pegar Marcos rapidamente, né? Evangelho de São Marcos, né? Vamos ver o versículo que nós vamos ver, versículo 23. Então diz assim, Marcos 1, versículo 23. Olha que coisa interessantíssima que foi acontecendo no ministério de Jesus, enquanto ele estava fundando a igreja no seu ministério. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava dizendo: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: "Que é isso? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo os espíritos impuros, ele dá ordens e eles obedecem?" Imediatamente a sua fama se espalhou em todo lugar e em toda a redondeza da Galileia. Olha só, como nós estudamos nos estudos anteriores, né? Ao nome de Jesus todo joelho se dobra, nos céus, na terra e nos infernos. Então as pessoas ali não notaram quem era Jesus, mas o demônio notou, ele é o Santo de Deus, aleluia. Então, isso é muito sério, meu irmão, minha irmã, Jesus é o Santo de Deus, porque Jesus é Deus, não é? Bom, aí Marcos teriam outras passagens, né? Quero agora pegar com vocês Lucas capítulo 1, né? Rapidamente, né? Então, olha só. Aqui nós vamos encontrar o que? O anúncio do anjo à Santíssima Virgem Maria. Então, no versículo Lucas 1, versículo 26, diz assim: "No 6º mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, né? A uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, da família de Davi, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, ave cheia de graça, o Senhor está contigo." E aí acontece todo um diálogo que nós já conhecemos entre a Santíssima Virgem e o anjo do Senhor e o arcanjo São Gabriel. Não é? Maravilha, olha as manifestações do mundo espiritual. Depois em Lucas 1 mesmo, né? No versículo Lucas 1, no versículo 11, o mesmo São Gabriel se apresenta a Zacarias, né? A Zacarias. Então no versículo 11 nós vamos encontrar este relato. Então diz assim: Zacarias era um sacerdote servindo no templo, né? E apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, que era estéril, né? Tua mulher vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João, que é João Batista.
Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder do profeta Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Então aqui nesta aula nós podemos contemplar toda essa manifestação dos anjos, né, do mundo espiritual, tanto dos anjos bons como dos anjos malignos. E Jesus nos ensinando que os anjos estão aqui para nos servir. Amém? Então, fiquemos por aqui. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. Se inscreva no nosso canal e receba toda semana uma aula para que você possa ir conhecendo cada vez mais a doutrina da nossa igreja. Amém? Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.